questão número 7 é uma questão sobre números primos, olha só. Determine todos os números primos P, Q e R, tais que isso aqui seja válido. 35P mais 11PQ mais QR seja igual a PQR. Então, puxa vida, como é que a gente faz esse tipo de questão? Tem uma técnica para resolver isso? Primeira coisa, vamos lembrar que os números primos são números naturais, antes de mais nada, né? Então, de 1 para frente, números positivos. E o 1 não conta, o 1 não é número primo. Então, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13... Qual é o próximo? 17, 19... Vai embora. Então, são números a partir de 2 que só tem 2 divisores. Ele mesmo e a unidade. Tá, e o que a gente faz aqui para obrigar esses números a serem primos? Olha só. Observe que a gente tem aqui um fator P. Aqui você também tem um fator P e aqui também tem um fator P. Se você jogar todo mundo para lá, você vai concluir que Q vezes R tem um fator P. Esse é o caminho, você tem que tentar fatorar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse 35 aqui no primeiro membro e vou jogar todo mundo para o segundo membro. Porque aí está aparecendo esse número 35 aqui, ele é um número composto, né? 5 vezes 7. Então vamos reescrever essa expressão assim. 35P é igual, e passa todo mundo para lá, PQR menos QR menos 11PQ. Bom, aqui a gente tem Q, Q e Q. Vamos colocar Q em evidência. E quem é que vai ficar aqui entre parênteses? Vai ficar PR menos R menos 11P. Tá, então a gente está observando aqui o seguinte. Isso aqui, no primeiro membro, é um múltiplo de 35, com certeza. Aqui você tem que ter um múltiplo de 35 também. Então, por exemplo, você podia ter 35 aqui, ou então o próprio Q poderia ser 35, mas o Q não pode ser 35, porque o Q é primo. Então, se você tem um fator 35 aqui desse lado, você tem que ter um fator 35 aqui desse lado. Então, provavelmente, isso aqui vale 35. Ou então pode ser um múltiplo de 35. Ou então, o que pode ser 5 e isso aqui ser um múltiplo de 7. Ou então, o contrário. O que pode ser 7 e isso aqui ser um múltiplo de 5. Então, é daí que você vai encaixar as possibilidades para P, Q e R. Então vamos dividir isso aqui em casos. Essa expressão aqui, o que a gente pode dizer para ela, levando em conta que esse primeiro membro é um múltiplo de 35. Essa expressão aqui, ou ela vale 35, ou ela vale um múltiplo de 35, vamos chamar de 35K, ou então ela vale 7, mas nesse caso você teria que ter obrigatoriamente o Q valendo 5. Quer dizer, seria 7K, né? Um múltiplo de 7. Ou essa expressão seria um múltiplo de 5, 5K. Aí, nesse caso, obrigatoriamente, o Q teria que valer 7. Então, essa expressão aqui, ela tem que ser, ou ela é 35, ou ela é um múltiplo de 35. Claro, isso aqui seria como se fosse K igual a 1, né? E aqui com K diferente de 1. Ou ela pode ser o múltiplo de 7, mas aí obrigatoriamente o Q teria que ser 5, para você poder ter 35 do lado de cá. Ou então essa expressão pode ser um múltiplo de 5, nesse caso o Q teria que ser 7. Então está implícito aqui. Isso aqui você teria que ter com Q igual a 5, e isso aqui você teria que ter com Q igual a 7. Então nós só temos essas 4 possibilidades. Vamos analisar essas 4 possibilidades aqui. Primeira coisa para analisar, será que essa expressão pode ser 35?
Olha só, para isso aqui ser 35, vamos agora fazer a mesma coisa com essa expressão menor aqui. Vamos tentar fatorar isso aqui. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que R que multiplica P menos 1. Isso aqui é R que multiplica P menos 1. Poxa, seria tão bom que se aqui fosse P menos 1, né? Vamos fazer isso aqui virar P menos 1? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 11P que está aqui, vamos somar 11 e diminuir 11, mais 11 menos 11, pronto. Para que eu fiz isso? Porque aí vai ficar aparecendo aqui menos P menos 1, né? Quer dizer, menos 11 vezes P menos 1. Isso aqui pode ser escrito como menos 11 que multiplica P menos 1. Isso é para a gente poder fazer a fatoração aqui, tá? Fatoração por agrupamento. Então essa expressão toda aqui do primeiro membro vai ficar R menos 11 que multiplica P menos 1. R menos 11 que multiplica P menos 1. E tem esse menos 11 aqui. A gente quer verificar se isso pode ser 35, né? Passa esse 11 para lá, então isso aqui vai dar 46. R menos 11 que multiplica P menos 1 tem que dar 46. Será que isso é possível? Olha só, R e P são números inteiros, são primos, né? São inteiros positivos. O produto de dois números dando 46, como é que poderia ser isso? Você poderia ter 2 e 23, por exemplo? Vamos enumerar aqui todas as possibilidades. 46 pode ser 1 vezes 46, quer dizer, o primeiro fator seria 1 e o segundo fator seria 46, mas também pode ser 2 vezes 23. Que sorte que 23 é primo, né? Você não vai ter tantas possibilidades assim. Você pode ter também aqui 23 vezes 2. Ou você pode ter 46 vezes 1. Então, será que essas coisas podem acontecer? Olha só, para isso aqui dar 46, esses fatores teriam que ser 1 e 46. Nesse caso, você teria que ter o R valendo quanto? Para isso aqui dar 1, teria que ser R igual a 12, né? E o P valendo quanto? 47. Só que tem um problema. Os números P, Q e R são números primos. Você não pode ter R valendo 12. Então isso aqui não pode. Vamos fazer a mesma coisa para os outros aqui. Isso aqui para ser 2 e aqui 23, isso aqui o R tem que valer quanto? Tem que valer 13. E o P tem que valer quanto? Para isso aqui, esse P menos 1 ser 23, o P tem que valer 24 e não pode, né? P tem que ser primo, então isso aqui não pode também. Nesse caso aqui, para dar 23 e 2, você tem que ter R valendo quanto? Para dar 23, o R tem que valer 34. Já viu que não pode, né? 34 e 3. O P valendo 3. O P pode valer 3, mas o R não pode valer 34 porque P, Q e R são primos. Então, isso aqui não tem como acontecer. E 46 e 1, você teria que ter o R valendo quanto? O R teria que valer 57 e o P teria que valer... O P teria que valer 2. P igual a 2, tudo bem, 2 é primo. Agora, R igual a 57 não dá, porque 57 é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Então, você não tem como arrumar números primos que satisfaçam isso aqui. Ou seja, que façam essa expressão aqui valer 35. Então, isso aqui não ocorre. Tá, não pode ser 35, mas será que pode ser um outro múltiplo de 35 sem ser 35? Será que essa expressão podia ser 70, 105? Vamos ver. Tá, então essa expressão, será que ela pode ser um múltiplo de 35 com K diferente de 1? Professor, por que o senhor separou em dois casos? Por que não fez logo múltiplo de 35 aqui? Já estaria englobando o primeiro caso, com K igual a 1. Não necessariamente, tá? Lembre-se de como surgiu isso aqui. Surgiu daqui, ó. Essa expressão aparece dentro dessa outra expressão aqui. 35P é igual a Q vezes isso.
Ela surgiu daqui, né? Se você obrigar isso aqui a ser igual a um múltiplo de 35, então vamos fazer isso aqui valer 35K para ver o que acontece. Nós vamos ficar com isso aqui, ó. 35P é igual a 35K vezes Q, ou Q vezes 35 vezes K. Você pode cortar esse 35 aqui, você vai ficar com isso. P é igual a Q vezes K. Pode acontecer isso? Não pode acontecer por quê? Porque P é primo. Como P pode ser o produto de um primo por outro número? Então isso aqui não pode acontecer porque P é primo. E aqui ele está aparecendo como um número composto. Então isso aqui não pode aparecer porque P é primo. Ah, mas pode sim, se o K valer 1. Se o K valer 1, aí no caso isso aqui seria 35 e a gente fez no item 1 mostrando isso, tá? Na verdade, quando eu fiz pela primeira vez, eu fiz assim, aí é mesmo, o K pode ser 1. Aí eu fiz lá com o 35 primeiro, né? Tá, então essa expressão não pode ser 35 e nem pode ser o múltiplo de 35. Então, essa expressão não pode valer 35 e nem pode valer um múltiplo de 35. Então, obrigatoriamente, se você tem aqui um cara que é múltiplo de 35, o 5 e o 7 tem que estar espalhados aqui e aqui, né? Ou seja, ou isso aqui é um múltiplo de 7 e o 5 é esse aqui, ou então isso aqui pode ser um múltiplo de 5 também e o 7 está aqui. Então, nós temos apenas dois casos para analisar. Q igual a 5, e essa expressão é múltiplo de 7. E o outro caso é Q igual a 7, e essa expressão aqui é múltiplo de 5. Só tem essas duas formas aqui. Vamos analisar essa forma e essa forma. O 35, que tem que estar nessa expressão, ele está distribuído entre o Q e entre essa expressão. 35 é 5 vezes 7, então aqui tem 5 e aqui tem 7, ou então aqui é 7 e aqui tem o 5. E o Q não pode valer 35, claro, porque Q é primo, né? Então nós só temos essas duas possibilidades aqui, o Q valendo 5 ou o Q valendo 7. E obrigatoriamente você vai ter que ter o fator que está faltando, que é um fator 7 ou um fator 5, aqui dentro dessa expressão. Então são apenas esses dois casos para analisar. Ou o Q vale 5 e essa expressão é um múltiplo de 7, ou então o Q que vale 7 e essa expressão é um múltiplo de 5. Então vamos analisar esses dois casos aqui. Aqui nós chamamos de caso 1 e 2, agora vai ser o caso 3 e o caso 4. Então, o caso 3, com Q igual a 5, vamos escrever a nossa expressão original fazendo Q igual a 5, tá? Então, vai ficar 35P é igual a 5, que multiplica isso aqui. Então, nesse caso aqui, fizemos já o Q igual a 5. Olha só como é que vai ficar. Dá para simplificar por 5? Vai ficar assim. Então, com Q igual a 5, o 5 vai simplificar. E é claro que essa expressão aqui, ela aparece como um múltiplo de 7, né? Então, eu não preciso chamar isso aqui de 7K, nada disso, porque ela já aparece naturalmente como um múltiplo de 7 aqui. Tá, então temos que encontrar valores de P e R que satisfaçam isso aqui. Quais seriam números primos P e R de tal forma que isso aqui seja satisfeito? Olha, a gente pode juntar isso aqui, né? 7P com 11P. Então, passa para lá, vai ficar 18P é igual. Isso aqui a gente pode colocar o R em evidência. R que multiplica P menos 1. E agora? Então, a gente vê aqui um 18, quer dizer que tem um fator 18 aqui nessa brincadeira, hein? Ou então você pode ter 6 e 3, ou 3 e 6. Calma aí, vamos fazer isso aqui com calma. Vamos passar esse P menos 1 para cá dividindo, sabe por quê? 18P sobre P menos 1 é igual a R. Olha só, presta atenção aqui no que tem indicado nessa expressão. O R é o número primo.
Ele não pode ser 18, mas ele pode ser 3, pode ser 6, Só que tem um problema. Olha só esse P sobre P menos 1. Alguma coisa aqui pode simplificar P por P menos 1? P e P menos 1 possuem algum fator comum? Porque se tiverem um fator comum, você poderia simplificar, né? Acontece que P e P menos 1 são sempre primos entre si. Por que isso? Porque o MDC de dois números é sempre um múltiplo da diferença deles, né? E como a diferença deles é 1, então o MDC vale 1. Toda vez que você tem dois números consecutivos, eles são primos entre si. Por exemplo, 24 e 25 são primos entre si. 21 e 22. 7 e 8. Não precisa nem ser primo, basta que eles sejam consecutivos, eles são primos entre si. Isso significa que você não pode simplificar ninguém aqui. Mas olha só, esse denominador aqui, para sumir, tem que sumir, porque R é um número inteiro, primo é um número inteiro. Então isso significa que aqui nessa fração tem um fator 18 aqui no denominador, para poder cortar com esse 18 aqui. Mas esse fator 18 não pode estar aqui dentro, e nem parte dele. Por quê? Porque não existem fatores comuns entre P e P menos 1. Porque dois números consecutivos são sempre primos entre si. Eles não têm fatores comuns. E esse 18 aqui, ele tem que cortar todinho. Então a única forma disso acontecer é se o P menos 1 valer 18. Ou seja, P menos 1 vale 18... Então, o P vale 19. Será que não teria uma outra maneira disso acontecer? Se o P menos 1 valesse, por exemplo, 6, eu já falei isso. Se o P menos 1 é uma outra parte de 18, um outro divisor de 18, por exemplo, se isso aqui valer 6, olha o que vai acontecer. Você vai ter aqui 18 vezes um P sobre 6 e quando você cortar aqui, vai sobrar um 3 vezes P. Mas o R não pode ser 3 vezes alguma coisa, porque R é primo. Então a única forma de você ter isso aqui é você tendo esse 18 cancelando totalmente com esse denominador aqui, para que o R não seja um produto de dois números. Portanto, o P precisa ser obrigatoriamente 19. Nesse caso, que a gente obrigou o Q a ser 5, né? Bom, então, nós teríamos aqui como resultado o Q valendo 5, o P valendo 19 e o R vai valer quanto? O R, tá aqui o resultado. Aqui vai cancelar 18 com 18. O R vai ser igual ao próprio P. O R vai ser igual a P, que é 19. Então, eu achei aqui uma solução de números primos, P, Q e R, de tal forma que essa relação seja verificada. Vou anotar isso aqui. P é igual a 19, Q é igual a 5 e R é igual a 19. Essa é uma solução para o problema. Será que tem outra solução? Sim, a gente tem que ver esse outro caso aqui, ó, com Q igual a 7. Vamos fazer a mesma coisa. Q é igual a 7. Fazendo Q igual a 7, a nossa expressão original vai ficar assim. 35P. Então é o caso de você ter Q igual a 7 e isso aqui vai ser um múltiplo de 5. Simplificando aqui por 7, isso vai ficar assim. 5P é igual a isso aqui. A gente pode passar esse 11P para o outro lado e isso vai ficar 16P é igual. E aqui a gente faz a mesma coisa. Colocamos o R em evidência. R que multiplica P menos 1. Agora passa o P menos 1 para cá dividindo. Isso vai ficar 16P sobre P menos 1 é igual a R. A mesma coisa que aconteceu no outro caso. Aqui vai dar o P igual a 17. Por quê? Porque esses dois são primos entre si, eles não têm fatores comuns, então isso aqui vai ter que cancelar com esse 16. Não tem como cancelar aqui em cima com o P. Então ele vai cancelar todinho com 16. A única forma disso acontecer é se você tiver isso aqui valendo 16.
Então, o P menos 1 vale 16. Quer dizer que o P vale 17. P vale 17. A gente já fez Q igual a 7, né? O P vai valer 17. E o R a gente tira daqui. O R vai dar quanto? 16 cancelando com 16. Vezes o P, que é 17. Quer dizer, o R é igual a 17. Então, isso aqui é uma outra solução. P igual a 17, Q igual a 7 e R igual a 17. Então, determine todos os números primos P, Q e R, tais que isso aqui aconteça. Temos duas soluções, respectivamente, 19, 5, 19. Ou então pode ser 17, 7 e 17.